Olá, no programa de hoje, o que dizem os resultados do primeiro turno das eleições municipais? O balanço de forças partidárias no Brasil e em Minas, o alto índice de reeleições antecipadas de prefeitos de capitais e de outras grandes cidades, os impactos da polarização, as perspectivas do segundo turno em BH entre Bruno Engler e Fouad Noman e os movimentos que miram 2026. Está conosco o cientista político e professor da UFMG, presidente também da Associação Brasileira de Ciência Política, Bruno Reis. Bem-vindo, Bruno. Prazer recebê-lo. Obrigado, Marcos. Alegria. Bruno, vamos começar pelo quadro nacional. Nos mais de 5.500 municípios brasileiros, que já tiveram aí eleições definidas, o PSD se manteve na liderança do ranking de prefeituras após os resultados deste domingo. Vai administrar 878 cidades. As legendas que vêm em seguida são MDB, PP e União Brasil. E essas quatro somadas têm mais de 3.000 prefeituras. Como que a centro-direita construiu essa predominância ao longo dos últimos anos? O número de municípios governados é o tipo do indicador em que partidos de centro, assim, que a gente anda brincando, chamando de partidos coringa, levam vantagem. Eles podem ocupar vários lugares na disputa política, e se adaptam às circunstâncias dos municípios, sendo partidos normais para se votar de maneira rotineira. Assim, tinha o PMDB, PFL durante várias décadas. A certa altura o PSDB sobe ao sabor do sucesso do Fernando Henrique. Teve um momento até do PT ter lá a sua cara, chegou a ter 600 no máximo, mesmo depois de 3 mandatos. Porque é o tipo do indicador em que o partido como o PT, que tem sua raiz bem ou mal ali em sindicatos, movimentos sociais, etc., não vai entrar com muita naturalidade no interior. Então, depois, quando estava no 3º mandato, mais ou menos bem sucedido, o número chegou até 600. Mas em 2016 desabou, Então, é um lugar, um indicador, assim, nos 5.000 municípios, imaginar chegar a ter mais de 1.000 prefeituras, etc., é o tipo do indicador que é mais fácil de um partido de centro, pragmático, de orientação pragmática, de acomodação conforme as circunstâncias, se disseminar melhor sobre o território. O PSD é um partido relativamente jovem, e que chega a essa condição. O PSD, quer dizer, o Kassab foi muito ostensivamente, ele procurou essa estratégia. Você tem aquele momento em que, na década passada, a política brasileira meio se desorganiza. Você tem essa crise, o quadro partidário balança, e o Kassab, ele era um cara do DEM, e ele sai do DEM com uma fatia do ex-PFL para apoiar a Dilma no governo federal. Ou seja, exatamente está querendo ocupar aquele lugar que tradicionalmente era do velho PMDB, de ser aquele partido que meus colegas da ciência política chamam de partido pivotal, de estar sempre podendo compor, ser aquele partido que garante maioria para o governo de plantão. E ele foi extraordinariamente bem sucedido, mas certamente aproveitou. A crise favoreceu essa reacomodação e ele estava organizado para isso. PL de Jair Bolsonaro ficou na 5ª colocação nesse ranking, com 523 prefeituras. Tinha até ambições maiores declaradas, Sim. Mas ainda assim vai governar a maior parte dos eleitores brasileiros pelo porte das cidades que alcançou. Quanto que isso pode efetivamente impactar em 2026? É difícil estimar inteiramente porque os efeitos, do modo geral, da disputa atual sobre a organização, o alinhamento ou divisão do lado do campo da direita é difícil de estimar ainda. Mas sim, quer dizer, o PL é um partido que se metamorfoseia nos últimos anos. O PL era mais um partido pragmático. Tem que lembrar que o PL era o partido do Alencar quando ele é vice do Lula, lá em 2002. O partido do Valdemar Costa Neto. Valdemar indicou ministros. Exatamente, enfim, até no governo da Dilma também. Então, o que acontece é que, na metade do mandato do Bolsonaro, ele, em vez de continuar com o PSL, ou o partido que ele falava de fazer, que acabou não fazendo, ele acaba indo para o PL. E o Valdemar adapta essa estratégia assim. Bom, ele passa a ser o maior destinatário de recursos e se dispõe a ocupar um dos polos da disputa, da polarização política brasileira. PT de um lado, PL do outro. Isso traz algumas vantagens, mas, quer dizer, ele
Veja, ele ficou menor que PSD no número de municípios, ele já passa a ser um dos polos, ele é sempre um atrator. E ele, eventualmente, está pretendendo, né, disputar a presidência. Mas depende agora, enfim. Veja, a Câmara Municipal acho que é um exemplo aqui em Belo Horizonte. Tanto o PL quanto o PT cresceram. Né? É um momento em que eleitores simpatizantes do Bolsonaro já procuram 22 país afora, assim como eleitores do PT estão habituados a teclar o 13. Né? Isso dá a eles certa força, porque eu acho que os ventos ainda... dinheiro também do fundão. O dinheiro do fundão veio com força, os ventos ainda sopram mais para a direita, né? Colou, né? Tudo que aconteceu na época da Lava Jato colou sobre o PT e sobre o petismo um carimbo da corrupção, né? De maneira até desproporcional, mas... né? Agora ele não é mais aquele partido coringa, né, que beneficia o PSD. Seria uma consolidação agora da força do bolsonarismo ou da extrema-direita? De alguma direita, né? De alguma direita um pouco mais dura, mais autoritária, mais intolerante do que era, digamos, o polo tucano, quando polarizava com o PT durante 6 eleições. Mas se isso vai ser ainda e por quanto tempo liderado pelo Jair Bolsonaro ou sua família, isso é mais difícil de responder. PT, né? O partido havia tido em 2020 o pior resultado da sua história nas eleições municipais. Agora voltou a crescer, quase 40%, salta de 182 prefeituras para 251. A presidenta Gleisi Hoffmann deu uma declaração dizendo que considerou esse resultado natural dentro de um processo de reconstrução. Como é que você vê esse saldo, né, e até o pouco envolvimento que o presidente Lula teve diretamente nessa eleição? Né? A gente viu ele bem resguardado, com exceção de um ou outro cenário, como São Paulo, por exemplo, onde ele esteve mais, né, ostensivamente. Eu acho que em 2016 o PT estava correndo o risco da implosão completa. No auge da Lava Jato, logo depois do impeachment da Dilma, 6 meses depois tem a eleição municipal e o PT perde 2/3 da prefeitura. Ali tem um princípio de pânico, tem muita gente desfiliando. Né? Mas eu lembro a impressão que eu tinha que se o PT consegue sobreviver, ele tinha lenha para queimar. Né? Tem uma base de simpatizantes mais ou menos fiel, tem um quase monopólio da vida sindical do Brasil, embora o sindicalismo não seja mais forte como era antes, mas é um recurso de poder, de toda maneira. Então, o PT, eu acho que ali em 16 e sobretudo em 18, quando faz questão de lançar a candidatura, vai com Lula até o final, puxa Haddad, o fato de Haddad ir para o segundo turno era uma espécie de jornada de sobrevivência. Ele conseguiu sobreviver. E eu acho que nesse sentido, agora, chega à posição, graças à presença do Lula, chega à posição de liderar a coalizão, digamos, em torno da Constituição, eu brinco chamando de Partido da Constituição, né, em que se opõe a Bolsonaro em 22, e o PT volta à presidência. Mas ele volta, claro, ainda sofrendo os efeitos de tudo que aconteceu na década passada, meio juntando os cacos. Agora é ver como isso evolui a médio prazo. Uma legenda tradicional que segue definhando é o PSDB. O desempenho de Datena foi pífio na capital paulista. Em São Paulo e Minas Gerais, estados que governou por longos anos, também caiu no ranking de prefeituras. O partido está caminhando, Bruno, para um ponto de não retorno? É a impressão que eu tenho, assim, muito difícil. O PSDB talvez esteja encaminhado para se tornar aquilo que ele estava com cara de se tornar em 1988. Ele é, na origem, uma dissidência do PMDB pela esquerda, né, que de fato tinha pouco espaço para caminhar ali entre o PMDB, com o PT subindo, ele ocupar um lugar de centro-esquerda ali. Ali tem várias circunstâncias, o impeachment do Collor, o Plano Real, né, e em 94 Fernando Henrique ganha a presidência com o Plano Real e Mário Covas ganha o Bandeirantes, né, o governo de São Paulo, ao mesmo tempo. E com isso criam, e ainda mais a coligação com o PFL, que é oriundo da Arena, né, cria um condomínio de poder muito forte, muito sólido, e se torna um antagonista natural, sobretudo a partir da Cidadela Paulista, né, se torna um antagonista natural do PT depois que Lula chega à presidência. E durante 6 eleições ele faz essa polarização. Mas ele nunca teve propriamente uma base tucana, um associativismo tucano, uma militância tucana. Ele era o depositário de um voto antipetista. Quando a crise desorganiza o quadro e
os velhos partidos oscilam, todos eles, em 2018, em 2016. Me parece que faltou ao PSDB recursos para juntar os cacos, da maneira como a gente está vendo o PT mais ou menos tratando de juntar. Uma vez que o eleitorado antipetista dele, sobretudo em São Paulo, encontra outro escoadouro dos seus votos, né, inclusive mais assertivo, mais radicalizado, etc., esse eleitorado não encontra motivos para voltar ao PSDB depois. Mesmo se ele se dispõe a moderar-se, ele vai ter opções variadas no centro, que o PSDB é apenas uma entre várias opções, e ele não tem gravitação para puxar de volta esse eleitorado. A continuidade, Bruno, também parece ter sido uma marca forte dessas eleições, né? De 11 capitais que já elegeram seus prefeitos, 10 reeleições, né, de atuais administradores. E um traço também comum na maioria dessas campanhas é que são prefeitos que passaram aí ao largo da polarização. Uhum. São as questões locais pesando mais em eleições municipais? É difícil estimar isso, né? O que pesa ou não pesa. Né? Tem os alinhamentos básicos, assim, as simpatias básicas, às vezes fazem parcelas grandes do eleitorado atirar numa direção ou noutra, mas é claro que se a cidade está funcionando bem, você cria um viés de confirmação que favorece. É sintomático que a maioria, não é que a maioria está se reelegendo, mas a maioria daqueles que liquidam, chegam a ter poder para liquidar no primeiro turno, acabam sendo aqueles que já estão na prefeitura e são bem avaliados. Né? Isso não chega a ser surpreendente. Provavelmente o número relativamente alto desses casos talvez sinalize exatamente certo alívio do eleitorado com algum horizonte de renormalização política nos lugares pós-pandemia, depois de tudo, uma certa normalização até de uma direita que vem ao poder com Bolsonaro, e o eleitorado começa a encontrar um estuário ali para aquilo. É como se um horizonte de rotina normalmente se veja. Embora seja uma rotina, enfim, menos moderada politicamente do que era antes, talvez menos tolerante, talvez mais sujeita a turbulências adiante, mas tem, enfim, não tem volta para o que éramos antes de 2016, mas, enfim, não estamos também diante da aventura e do completo imponderável de 2018. Alguns percentuais chamaram a atenção, né? Vitórias por larga margem de Eduardo Paes no Rio, Bruno Reis, seu xará, em Salvador, sim, João Campos em Recife. Né? Foram bem impressionantes os percentuais. E são pessoas que já estavam aí, já meio existiam, né? Não tanto o João Campos, mas ele é filho do Eduardo. Né? São dispositivos de poder assim, sólidos, pré-existentes à crise. Na medida que voltaram à prefeitura, eu estou especulando aqui, eu estou formulando sim, hipótese aqui ao vivo, né? Mas à medida que você tem um lugar, Eduardo Paes já era um cara relevante antes. Sim. Assim você tem também, na Bahia, Bruno Reis já é politicamente bem articulado lá. João Campos é o filho do sim, Eduardo Campos, sim, bisneto de Miguel Arraes. Então, enfim, há um dispositivo de poder ali. Na medida que eles chegam lá e entregam, né, e não se atrapalham, na verdade, exatamente a fragmentação, na verdade, os favorece, porque tem um lugar, um porto seguro. Outro aspecto que chamou atenção é a dificuldade de muitos governadores em emplacar apadrinhados em capitais importantes. Aqui em Belo Horizonte, em Porto Alegre, os candidatos apoiados por Romeu Zema e Eduardo Leite não foram sequer ao segundo turno. Lá em Goiás, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior no Paraná, Helder Barbalho no Pará vão ter que disputarem ali seus candidatos segundo os turnos acirrados nas capitais dos estados. Isso é um traço até histórico, assim, essa dificuldade dos governadores terem uma influência mais direta nessas disputas? Algumas capitais são mais enjoadas que outras, né? Mas é sintomático, eu acho que boa parte dessa lista que você puxou aí vem da direita. Eu acho que o que está acontecendo é o seguinte, à medida mesmo que o vento sopra, digamos assim, na direção da direita, né? A esquerda está na defensiva, juntando os cacos, está comemorando o aumento de número de vereadores, já é o que aconteceu ontem em Belo Horizonte, já é uma conquista para eles. Né? Eu acho que exatamente na medida em que as pessoas, à direita, mais ou menos no campo potencialmente bolsonarista, começam a ver que a maré está boa, você começa a experimentar seu próprio jogo. Né? E assim você teve esse racha em São Paulo,
Marçal e Nunes, né? Tarcísio de um lado, Bolsonaro, como sempre, hesitante. Bolsonaro vai estar contra, por exemplo, Ratinho Júnior em Curitiba e contra Ronaldo Caiado em Goiânia. Justamente, gente que estava fechado com eles em 22. Entendeu? Então é sintomático. Às vezes as pessoas lamentam, na hora que está tudo bem começa a rachar, mas é inevitável, porque exatamente as pessoas veem a oportunidade de eventualmente conseguirem uma vitória solo ou alguma coisa. E de resto, Bolsonaro não é uma companhia confortável. Bolsonaro tem apelo, Bolsonaro arrasta voto, mas os políticos, sobretudo os mais tarimbados, sabem que Bolsonaro é encrenca, Bolsonaro é risco. Né? Porque Bolsonaro é imprevisível, Bolsonaro não cumpre acordo, Bolsonaro tem risco jurídico, tem um monte de perigos associados a Bolsonaro e eles experimentam a possibilidade de eventualmente conseguirem montar seu próprio jogo. Agora, Minas Gerais, esse ranking de prefeituras por partido no estado, ele reproduz em grande medida o quadro nacional. São os mesmos 4 partidos que lideram, né? PSD, União Brasil, PP e MDB, só muda ali a ordem de alguns deles, né? O Estado segue sendo aí uma síntese política fiel do país, né? Por enquanto, sim, é bem impressionante. Isso tem sido muito impressionante nas eleições do seu presidente, né? Como as proporções ficam muito parecidas, né? Alguém fala, na última deu errado, mas deu errado por um triz, né? Na verdade, Lula ganhou, né? Mas foi em Belo Horizonte que mudou. Então, de qualquer maneira, a proporção de votos nacional tem sido sistematicamente muito parecida com a de Minas. Eu acho que tem a ver um pouco, pelo menos por enquanto, né, você tem certa heterogeneidade interna ao território mineiro que não passa muito longe de certa heterogeneidade do próprio território brasileiro, né? Tem um pedaço do Nordeste ali no norte de Minas, tem um pedaço do Centro-Oeste no Triângulo e Noroeste de Minas, tem um pedaço de São Paulo e Sul no sul de Minas e um pedaço ali da decadência fluminense capixaba do Vale do Rio Doce, ali na zona da mata e tal. Ali. Então, assim, é um ecossistema muito diversificado que reproduz muitos nichos do território brasileiro, com exceção da Amazônia, né? Então... o PSD, né, lidera esse ranking estadual com 140 prefeituras e o PT reelegeu em primeiro turno, né, as prefeitas Marília Campos, em Contagem, e Margarida Salomão, em Juiz de Fora, que comandam hoje as 2 maiores cidades do país governadas pelo PT. Essa conjuntura, Bruno, aí, né, PSD bem, essas lideranças do PT, isso pode desaguar, né, em um projeto estadual em 2026 aqui, né, liderado aí pelo senador Rodrigo Pacheco? É uma especulação que já corre no meio político, né? Eu acho que certamente é uma possibilidade, né? O que acontece, o que na hora H cada um dos protagonistas vai decidir conforme lhe parecer a oportunidade mais segura, mais apetitosa, sempre varia, mas é um dos cenários muito claramente, né? Muita gente dá como certo. Inclusive, eu acho que isso vai se refletir num segundo turno quente aqui em Belo Horizonte, porque de um lado está aí Bruno Engler, apoiado por toda a cúpula bolsonarista, de Eduardo Bolsonaro, a Nicolas, etc., né? Que vai vir. Pablo Marçal já disse que vem a BH apoiar Bruno Engler. Será que ele quer? Sei lá, pois é, boa pergunta, mas isso é o tal negócio, né? O problema da política, sei lá, quem te apoia e você fica em apuros. Mas do outro lado, eu não surpreenderia se Lula viesse agora para a campanha do Fuad, exatamente tentando fazer um gesto de manter as pontes lubrificadas com o PSD, que afinal tem essa capilarização no interior. E aí é outra pergunta, né? Será que a campanha de Fuad também quer Lula mais ostensivamente aqui? Vai saber, né? E aí esse é o tipo da coisa que se acerta, né? Eu acredito. E eles sabem avaliar isso com certeza melhor que nós, né? O que vão fazer. Mas eu acho que interessa, em princípio, a impressão que me dá é que a estratégia prioritária do Lula é estar próximo do PSD em Minas para evitar caçabe solto demais com o Tarcísio, né? Aquela coisa. Então você faz uma contrabalançada, eu acho que convém ao projeto, se para o Lula é importante manter a coalizão de 22 minimamente coesa, uma candidatura do Felipe Pacheco a governador, do Rodrigo Pacheco, vindo diretamente da presidência do Senado, para se candidatar ao governo de Minas, eventualmente num acerto
em nome, digamos, dessa frente ampla, com o apoio do PT e tal, é algo que é atraente para as perspectivas nacionais da frente. Só para a gente dar os números de Belo Horizonte, Bruno Engler alcançou 36% dos votos válidos no primeiro turno, o atual prefeito Fuad teve 28%. Serão mais 3 semanas de campanha. Quais fatores podem ser determinantes aí na busca por esses votos dos candidatos que ficaram pelo caminho? Né? Eu longe de mim querer dizer para os marqueteiros que é boa estratégia ou não é, né? Mas eu espero uma eleição dura, né? Espero uma eleição dura, até onde as pesquisas sondaram cenários, né? No cenário Fuad, Bruno Engler, Fuad sempre aparecia... pequena ali a favor de Fuad. Exato, é o que está aparecendo. Possivelmente é daí que a gente parte, mas me parece claramente uma eleição aberta e uma eleição que as partes, muita gente no país, inclusive fora da política de Belo Horizonte, vai ter interesse elevado no resultado. Então, eu acho que é uma eleição que vai mobilizar muito interesse, mobilizar muito recurso político, e vai ser duramente disputada. Vamos ver se não desanda, né? Então, né, temos um elemento aqui que chama também atenção. A abstenção no primeiro turno em Belo Horizonte foi altíssima. Chegou a 29,54%, bem acima da média nacional, que foi de 21,68%. É um ponto aí que preocupa especialmente quem está em desvantagem nesse momento? Eu acho que acaba sendo um trunfo para quem está em desvantagem, né? Porque aumenta a incerteza. Né? Quando você tem tanta gente assim que não apareceu, você tem muita gente solta. Porque a melhor estimativa que você tem para tentar ver o que vem para o segundo turno é essas pesquisas, você pergunta para cada um dos que estão declarando voto em quem vota. E aí é verdade que os eleitores de Gabriel Azevedo, Duda, mesmo Tramonte, uns mais, outros menos, mas eram predominantemente mais Fuad do que Bruno Engler. Então, tem mais perspectiva de crescimento em tese, o cenário muda quando começa o segundo turno, mas em tese tem mais perspectiva de crescimento do Fuad. Mas tem 30% que não saíram de casa. Então, você tem aí um espaço de incerteza para explorar, que é tratar de descobrir o que faria as pessoas saírem de casa e trazer, né? Isso aumenta. Eu não dramatizo muito esses números, porque eu acho que em termos internacionais a abstenção no Brasil é relativamente baixa. 80% de comparecimento é muito bom, 20 e poucos % de abstenção é baixo em termos comparativos. Eu achei que realmente subiu num nível exato. Assim... Tem mostrado uma tendência de subida e Belo Horizonte foi bem alto, Porto Alegre teve nos 30% também, acho que mesmo São Paulo passou perto disso. Então tem alguns lugares que ela está crescendo e está se deslocando de perto de 20 para perto de 30. A gente precisa de mais tempo para saber se isso é rescaldo da crise, se isso é mudança tecnológica mesmo, se o fato de você poder justificar no celular vai aumentar a abstenção de maneira permanente. A gente não sabe isso ainda, né? Mas é do jogo, eu olho isso com certa naturalidade. Alguma descrença na democracia, na política? Eu evitaria hiperinterpretar demais isso. Pega o caso americano, por exemplo. Normalmente comparece menos da metade daqueles que estão registrados, e os que estão registrados não são todos, né? Então, nesse sentido, o comparecimento lá é historicamente muito menor que o daqui. Não que eles não tenham problemas por causa disso, mas enfim, eu evito dramatizar essa questão, assim, muita calma nessa hora, porque às vezes as pessoas entram em pânico porque 30% não apareceram. É um fator relevante para quem está metido na campanha tentar puxar voto, mas... Em São Paulo, Bruno, disputa eletrizante ali que colocou Ricardo Nunes e Guilherme Boulos no segundo turno. Tivemos lá o fenômeno Pablo Marçal. É uma retórica agressiva antissistema, contra adversários, capilaridade nas redes, estratégias que desafiam a justiça eleitoral. Ele conseguiu, com isso, impor fraturas na direita. Como que isso pode reverberar daqui para frente? A ver, né? Vamos ver como é isso. Bolsonaro desastrado. Ainda ontem de manhã perdeu uma chance de ficar calado, né? Simplesmente manter o apoio com o Nunes, mas ele já fez o aceno de manhã para o Pablo Marçal, mas à noite era o Nunes que estava dentro e o Marçal estava fora. E aí já mudou um pouco. Já mudou de novo hoje. Então... É errático bastante. Aí, em princípio, o Tarcísio fechado com o Bolsonaro, mas nesse momento, né, Tarcísio botou o capital político dele na rua em torno do Ricardo Nunes, prevaleceu.
a ver como isso reverbera nessa relação. Esse discurso do sistema pode ter mais tração para fora de São Paulo? Ele tem, né? Já teve, dessa vez, Cristina, em Curitiba, né? Também. É uma candidata que cresce na esteira do Marçal. Exato. Então, é algo... Eu acho que os Marçais da vida vão se tornando cada vez mais uma possibilidade estrutural da democracia, e nem é só no Brasil, né? Claro que uma crise como a que o Brasil viveu na década passada, que desorganiza o sistema partidário, torna o sistema especialmente vulnerável à predação, digamos assim. Isso foi o que aconteceu quando Bolsonaro vai ao poder em 2018, e não deixa de ser o mesmo gênero de oportunismo que alimenta um cara com o perfil do Pablo Marçal nesse momento, milionário, né, que vai usar seus próprios recursos para tentar, digamos, contornar os filtros do sistema partidário. O enfraquecimento de identificação partidária, a desorganização de velhos sistemas partidários na Europa também, né, tornaram possível coisas como Bolsonaro, Trump, que tomou de assalto o Partido Republicano, vários novos partidos na paisagem da Europa mais radicalizados. A incerteza aumenta bem. E você vê que isso pode ter várias camadas, né? A gente acabou de ter Bolsonaro no Brasil e, eventualmente, tem outra versão dele mesmo flanqueando o seu próprio dispositivo. Então, na medida em que organizações partidárias, associações civis perdem a capacidade de filtrar candidaturas relevantes, isso vira um risco estrutural no sistema. O cara que usa o sistema meio para trapacear o sistema. E, então, para fechar nossa conversa, estamos aí com o tempo bem adiantado, rapidamente. Vamos lá. Projetando aí possíveis impactos de 2024 em 2026. Ontem, o cientista político Malco Camargo, seu colega que esteve conosco aqui na TV, pontuou o seguinte, abre aspas, prefeitura não faz presidente, mas prefeitura faz deputado federal, que faz dinheiro e ajuda a fazer presidente. Fecha aspas. Sim. É isso mesmo, resumidamente? É isso mesmo, é uma boa maneira de resumir a coisa. A prefeitura faz deputado federal, né? Isso é algo que, assim, nas últimas décadas foi ficando bem estabelecido. Você tem uma boa relação, é interessante isso, porque agora talvez reforce até o fato, talvez esteja acontecendo e tenha acontecido esse ano, que deputado federal fez prefeito. Não sei, porque historicamente essa relação não é forte. A relação é entre prefeitura hoje e deputado federal daqui a 2 anos. Isso é o que a gente tinha, uma correlação muito forte. Quando a gente tentava agrupar na direção contrária, deputado federal hoje, se tem impacto sobre a prefeitura dali a 2 anos, não tinha muito. Tem que ver se o orçamento secreto e as emendas PIX, essa altura, não estão reforçando o poder dos deputados de realimentar a prefeitura. Mas sim, né, de um modo geral, prefeitos fazem deputado, e deputado, nesse momento, com o poder que eles têm sobre o orçamento, eles têm enorme influência sobre o que se passa. Mas veja, isso tem limites, né? No caso, em 2018 foi educativo nesse sentido também, porque o Centrão e a Câmara dos Deputados foram em peso com Geraldo Alckmin em 2018. Isso não é desinformação, eu acho. Isso, de alguma maneira, era o que eles esperavam que fosse acontecer. O eleitorado ia flutuar do Bolsonaro para Alckmin, mas tem a facada, tem tudo que se passa, e talvez tenha alguma onda que tenha escapado ao horizonte do que os deputados conseguem filtrar no seu vai e vem entre Brasília e suas bases. Aí, a ver. Vamos continuar acompanhando. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Bruno. Sempre um prazer recebê-lo para essas análises. Imagina, eu que agradeço, Marcos. Prazer. Eu conversei com Bruno Reis, cientista político, professor da UFMG e presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. Falamos sobre o quadro que emergiu das urnas no Brasil e em Minas no primeiro turno das eleições municipais de 2024. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.